Eu tenho certeza que você já se perguntou por que algumas pessoas prosperam na vida e outras não. Pois é, eu tenho certeza, porque eu já fiz muito essa pergunta e antes de eu prosperar, eu ficava pensando, gente, será que as pessoas são mais inteligentes? Será que essas pessoas têm sorte? Até eu começar a conviver e a prosperar também. E separa quem prospera de quem não prospera, é o que eu vou te contar aqui. Eu separei 7 hábitos que separam essas pessoas e que você pode aplicar na sua vida. São hábitos que eu aplico todos os dias na minha vida e que me fizeram prosperar. A primeira coisa que eu vou te falar aqui, eu fazia muito. Antes, eu acordava e eu ficava me perguntando, o que eu vou fazer hoje? Como que vai ser meu dia? Gente, pessoas que prosperam na vida, elas acordam com intenção e não com alarme. Quando eu descobri isso, muita coisa mudou. O que eu quero dizer com isso? Antigamente eu acordava e ficava me perguntando assim, o que eu vou fazer hoje? Como que vai ser meu dia? Até eu entender que você planeja o seu dia no domingo. Então, no finalzinho do domingo, você planeja o seu dia para segunda-feira você acordar com intenção e não acordar com alarme. Ou seja, você vai acordar sabendo o que você vai fazer durante o seu dia. E não vai acordar tipo, nossa, e agora? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Como que vai ser meu dia? A segunda lição é investir em si antes de investir em qualquer outra coisa. Livro, curso, mentoria. Então, assim, antes de qualquer investimento financeiro, quem prospera investe na mente. Sabe por quê, gente? Eu falo que o maior retorno financeiro que eu já tive durante toda a minha vida foi investindo em conhecimento. Você que está aqui hoje, parabéns. Você já está no caminho porque você está investindo em conhecimento. A terceira lição de pessoas que prosperam é falar menos e entregar mais. Por quê? Quem fica parado fala muito o que vai fazer, gente, e não faz nada. E quem prospera vai lá e faz e mostra depois. Ou seja, os seus resultados vão falar por você. Eu falo que na internet tem muito disso, né? Às vezes a pessoa quer se sentir produtiva e ela mostra estudando, fazendo. E aí, já além de você estar mandando pro seu cérebro o tempo todo que você está fazendo algo sem estar fazendo, né? Você já se sente satisfeito com isso. Então, assim, muitas vezes, né? Você escuta falar assim, não conte seus sonhos para ninguém, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas além disso, existe uma coisa científica que toda vez que você fala que vai fazer, né, você fica feliz com isso e isso te afasta cada vez mais de realizar. Então, gente, antes de ficar falando que vai fazer, que vai ter resultado, sabe, você vai fazer. Então, o seu resultado, ele vai falar por si. Eu aprendi, gente, a não contar os meus planos, tá? Não contar os meus próximos passos, semear em segredo e nada melhor do que os seus resultados falarem por você. Os seus resultados, gente, ele fala por si, você não precisa provar nada pra ninguém, você não precisa, deixa as pessoas acharem o que elas quiserem, tá? O segredo é prosperar em silêncio. A quarta lição é saber tratar o dinheiro com respeito. Já falei aqui em alguns vídeos e repito, tá? O dinheiro vai para quem valoriza ele, o dinheiro vai para quem presta atenção nele, ou seja, você precisa saber quanto você está gastando. As pessoas que prosperam na vida, né? Elas sabem quanto elas têm, elas sabem quanto elas gastam, ou seja, a gente não deixa chegar no fim do mês para entender para onde o dinheiro vai. Eu lembro que um dia eu postei num aplicativo que eu uso, né? E aí uma pessoa perguntou, nossa, você anota até o abacaxi que você compra na rua? Porque eu tinha passado na BR e comprei um abacaxi e aí eu já tava com o celular, eu anotei ali, abacaxi na rua. E, gente, quando você começa a observar para onde está indo o seu dinheiro, a sua visão, ela muda muito. Primeiro, que a maioria das pessoas que não prosperam é porque elas têm medo de encarar a própria realidade. E assim, não adianta você ter medo de encarar a realidade. Eu já fui essa pessoa. Eu tinha medo de entrar na minha conta porque eu vivia no automático. E
pasmem, tá? Quando você começa a saber para onde o seu dinheiro tá indo, você começa a economizar, você começa a prestar atenção no dinheiro, você começa a valorizar o seu dinheiro. Por quê? Você começa a ver assim, você começa a ver gastos que você vê que são gastos desnecessários, que estão te afastando cada vez mais de onde você deseja chegar. Gente, a quinta lição que separa as pessoas que prosperam das pessoas que não prosperam é que as pessoas que prosperam, elas não esperam a motivação para começar algo. Gente, é impossível, eu falo com vocês assim, eu já tive assim vários projetos, né, empresa, e se eu fosse esperar a motivação para começar, eu falo que a única motivação para mim é saber que tem muitos boletos para pagar. Porque se for esperar a motivação mesmo para começar, a gente não vai começar nada nunca e a gente não vai fazer nada nunca. Porque às vezes até você vai estar motivado num dia e vai começar motivado, mas a motivação, tem dias que você vai estar motivado, tem dias que não. Você tem que fazer estando motivado ou não estando motivado. Então, isso é uma coisa que aparentemente ela parece ser tão simples, mas é ela também que separa as pessoas de que prosperam e não prosperam. Essa sexta lição aqui, ela parece tão simples, tão óbvia, mas é a maior lição de todas, na minha opinião. Uma das maiores, né? Porque tem a sétima ainda. Mas é saber dizer não. Gente, saber dizer não é tão importante. Eu já fui o tipo de pessoa que eu falava sim pra todo mundo. Eu falava sim pra tudo. E eu só me lasquei, né? No dito popular. E eu falo que essa é uma das maiores lições, assim, porque aprender a dizer não para muitas coisas, sabe? É para tudo mesmo, que você não quer dizer não, porque eu falo que quando a gente fala sim querendo dizer não, né, a gente tá dizendo sim pros outros e não pra gente. Então, assim, hoje eu falo o não sem culpa. Eu falo que o não e o sim, gente, eles têm o mesmo peso, sabe? E se for pra você ficar falando sim pra todo mundo, você vai acabar atrasando. Então, o que separa as pessoas que prosperam das que não prosperam é saber dizer não. Entender que não e sim são respostas iguais e que você precisa falar muito, muito não, muito mais não, sabe? Então, você vai ter que falar muito não na sua vida, aprender a falar não. Me conta aqui, se você é uma pessoa que fala não com tranquilidade, se você tem facilidade de dizer não, me conta aqui que eu quero saber. A lição número 7, ela é muito importante, tá? Eu mesma já errei muito em relação a essa lição e eu entendi que para prosperar eu precisava entender isso, tá? Aprender com o erro sem se punir. Errou, analisou, corrigiu e seguiu, tipo assim, sem drama, sem autopunição, ficar se culpando, sabe? Eu era o tipo de pessoa que todo erro que aparecia na minha vida, né, eu errava, eu me culpava, eu ficava mal e eu falava, nossa, eu não podia ter errado, eu não podia ter feito isso. E, gente, o maior paralisador de sonhos é o medo de errar. E não tem como, tá? Por mais que você aprenda com os erros dos outros, você vai errar, sabe? E eu falo que todos os meus erros, eles me levavam para o próximo nível, tá? Então, assim, hoje eu olho para os meus erros, né? Claro que eu tento errar menos, porque quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente vai errar. Mas isso não quer dizer que eu não erre. Até hoje eu cometo erros aqui na minha empresa, tomo decisões às vezes que eu falo, nossa, eu errei aqui. Mas eu tive muitos erros a maioria, né, dos erros foram aprendizados e a gente aprende com os erros, tá? Eu falo que o inteligente, ele aprende com os erros dos outros, né? Você estudando, mas você vai errar em algum momento da sua vida. Então, assim, o primeiro erro que eu tive foi muitos anos atrás, quando a minha primeira loja quebrou. E aí eu me mudei de estado. E se eu não tivesse, se a minha loja não tivesse quebrado, se eu não tivesse me mudado de estado, hoje eu não estaria aqui passando meu conhecimento, a minha virada de chave, a minha transformação. Eu prestava serviços e eu cheguei no meu limite, eu fiquei na staff, fiquei muito cansada. E foi quando, há 5 anos atrás, eu resolvi mudar de segmento, né? E trabalho, que é a minha empresa hoje, eu entrei pro mercado digital. E se eu não tivesse ficado tão cansada do jeito que eu fiquei, eu não teria dado início nesse novo negócio. Então, assim, todo erro
da minha jornada me trouxeram até aqui. Então o negócio é você entender que você não tem que ficar se culpando, se punindo pelo seu erro, porque senão você vai ficar travado, vai ficar paralisado, sabe? E uma dica bônus aqui que eu vou te dar para quem ficou comigo até o final sobre prosperidade é saber comemorar cada vitória, por menor que ela seja. Eu errei muito nisso também, porque eu esperava só coisas grandes para comemorar, até eu entender que para você prosperar na vida, você precisa comemorar cada pequena conquista, cada pequena vitória. Gente, eu falo pequena. Se você é uma pessoa que trabalha com venda, você fez uma venda, cada pessoa, eu falo assim, coisas pequenas, sabe? Hoje eu comemoro cada pequena conquista, eu comemoro cada inscrito que eu tenho aqui no canal, porque eu sei que são pessoas que estão por trás aqui. Inclusive, se você não se inscreveu no canal, já se inscreva aí, tá? Se você tá na TV, é só procurar no celular aí, ó, o Ellen Real, porque aqui eu trago a minha transformação, a minha jornada. Então eu falo sobre mentalidade, sobre crenças que eu quebrei, como que eu saí do zero, como que eu mudei a minha vida, como que eu venho mudando a minha mentalidade. Eu falo que todos os dias a gente aprende, então eu estou aqui trazendo para vocês a minha jornada, para você não cometer os mesmos erros, mas todo dia também eu estou aprendendo, a gente aprende todos os dias, né? Então eu falo que comemorar cada pequena conquista faz a gente ficar feliz e já pensar no próximo passo e dar esse gás, dar esse ânimo, sabe? Porque teve uma época que eu fiquei tão focada em metas que eu batia metas assim incríveis e eu não comemorava, e depois eu me frustrava, eu ficava, gente, eu bati metas tão incríveis e eu não comemorava. Então hoje, né, quando eu bato a meta do mês, eu saio para jantar, eu vou comemorar, sabe? E assim, comemoro as pequenas. Cada meta pequena na vida eu comemoro. E isso que separa as pessoas que prosperam das pessoas que não prosperam. Se você perceber, são coisas simples, mas são os hábitos mesmo, tá? No dia a dia que faz com que você prospere na vida. Então é isso. Ficamos por aqui. Vou deixar um vídeo muito maneiro aqui pra você. Assiste esse vídeo aqui. Um beijo da Ellen. Tchau. Se você não se inscreveu, se inscreva aí.